Amigo atleta, seja muito bem-vindo. Sou Rinaldo Martorelli, presidente do sindicato. O jogo entre Corinthians e Palmeiras, do domingo, dia 4 de agosto, se realizará às 19 horas por um trabalho feito pelo Sindicato de Atletas de São Paulo. Ou melhor, pela Federação Nacional, mas quando eu presidia, e o trabalho foi feito todo por São Paulo, pelo Sindicato de Atletas de São Paulo, como é a praxe da nossa categoria, né? Todos os avanços sempre saíram aqui de São Paulo. Mas por quê? Porque em 2013 houve uma questão em que os clubes foram viajar para a Europa, a CBF liberou. Na volta houve um encavalamento de datas, né? Os times tinham que jogar de terças e quintas-feiras e depois do final de semana. E não respeitava o descanso do atleta. Nós tentamos uma negociação com a CBF, não sendo possível, nós ajuizamos uma ação e obtivemos a decisão favorável, né, com os laudos fisiológicos, tudo bonitinho. E o laudo, a decisão ainda, perdão, ela ia além. Ela dizia que o intervalo entre os jogos para o descanso do atleta tinha que ser de 72 horas. Né? E depois, num acordo, numa negociação com a CBF, quando eu já não estava mais à frente da CBF, houve uma redução para 66 horas, o que teoricamente ainda mantém o descanso e a preservação da saúde do atleta. Então, esse jogo é mais um avanço para a categoria e mais um trabalho do Sindicato de São Paulo. Eu esqueci de falar uma coisinha. Na verdade, o Corinthians joga pela Sul-Americana na quinta-feira à noite. Então, esse é o fato. Como o Corinthians joga na quinta-feira, o respeito ao intervalo, ele só se complementa no domingo. Uma coisa a mais, que é outro debate que a gente faz no futebol. Nós não temos problema nenhum que os clubes grandes queiram participar de quantas competições eles possam optar. O nosso problema é que o atleta não tem descanso. Então, se o clube quer participar de 5 competições simultaneamente, que tenha elenco para disputar essas 5 competições, respeitando o intervalo e o descanso do atleta. É a mesma coisa que uma grande empresa quando trabalha em 3 turnos. Evidentemente que um trabalhador não trabalha 24 horas. Né? Cada turno tem um trabalhador e é respeitado o descanso dele. Então é isso. A gente está propondo, a gente entende as necessidades. É importante sempre a participação da TV no futebol, a gente sempre fala isso, mas é importante que a gente equilibre o poder econômico com a valorização do ser humano, e é isso que a gente quer, o ser humano em primeiro lugar. Eu fiz uma entrevista na Jovem Pan, aproveitando o tema, que também me questionou a respeito do calendário, e a gente fala um pouquinho daquilo que a gente conhece, estuda e pesquisa. O calendário, ele é pontual no excesso para alguns clubes, mas nós temos do outro lado a escassez muito grande. Então a gente não consegue também fazer um debate, e isso que eu tenho alertado tanto a Federação Paulista quanto a CBF, a gente não consegue estabelecer um debate se nós não trouxermos todos os ingredientes para esse debate. Então, falar em calendário para as séries A e B do brasileiro, a gente estará excluindo as séries C e D, todos os estaduais com as suas divisões também. Então, para a gente falar em calendário do futebol brasileiro, a gente não pode esquecer que tem os clubes lá de Manaus, que tem os clubes do Nordeste, que os campeonatos são diferentes, que cada clube tem a sua particularidade, cada campeonato tem a sua particularidade. Então, para discutir um campeonato, nós temos que trazer tudo isso para dentro da competição. Né? Enquanto o São Paulo teve que abrir mão na primeira divisão de 4 clubes, antigamente a primeira divisão era composta por 20 clubes, hoje por 16, existem estados que o número máximo de participantes são 12. Tem estados com 8. Então, como é que a gente compõe tudo isso? Precisa muito boa vontade e muita coragem política. É isso que a gente tem e eles não têm. Mas, de qualquer forma, a gente tem estudado, tem trabalhado. Nós vamos fazer uma proposta de calendário aqui em São Paulo, mas essa proposta tem que se encaixar a todo o calendário nacional, para vocês entenderem como isso é um pouquinho mais complicado do que parece, mas a nossa disposição é essa, a gente trabalha para isso, para levar o melhor para o futebol e principalmente resguardar a saúde do atleta e dar para o atleta uma condição profissional muito melhor. Aquele abraço.